amor de Deus e todas as coisas na nossa vida são mudadas pelo poder da ressurreição do Cristo, o Filho de Davi. Sim, Deus. Não há outro que me ame como tu, se não há outro que me deseje como tu, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Faz-nos experimentar essa manhã uma experiência nova com o Senhor. Se não há outro maravilhoso amor, se maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, os meus amigos morreu por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim, Jesus. Assim, se você consegue, levante a mão comigo e declare maravilhoso amor do Senhor, o jovem príncipe que morreu por mim e por você. Sim, Deus, maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Jesus, o amigo fiel. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, o jovem príncipe morreu por mim, o meu amigo morreu por mim. Ele é tudo em minha vida e Ele pode ser tudo na sua vida. Porque Jesus Cristo, o Rei que vive e reina para todo sempre, Ele entregou a sua vida em meu favor, Ele entregou a sua vida em seu favor, porque Ele amou em toda a sua essência. O maravilhoso amor só pode ser encontrado em Jesus, em Deus e no Espírito Santo, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor.
Jesus Cristo, o amigo fiel, o Salvador perfeito. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra e toda a glória. Nem a nossa rouquidão nós podemos calar, porque nós queremos proclamar a vinda do glorioso Rei dos Reis. Nós queremos proclamar o estabelecimento do reino, o reino do Filho, do seu amor, ó Pai. Nós não, nada nem ninguém irá nos calar, porque nós queremos proclamar a Tua vida, queremos proclamar o Teu amor, queremos proclamar as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E é justamente sobre esse maravilhoso amor que queremos falar nos próximos poucos minutos. Eu gostaria de lhe pedir atenção, nós vamos ser breves, mas eu preciso contar uma história. Eu sempre cresci, sempre gostei de ouvir histórias, e eu gostaria de nessa tarde contar uma história para todos que estão aqui. Na verdade, quem narrou essa história foi o próprio Jesus, e ele fala de dois filhos, o que ficou e o que partiu. Talvez alguém que está aqui nessa tarde se sinta ou se identifique à medida que a gente for falando com o filho que não ficou na casa, com o filho que se afastou do pai e como consequência sofreu algumas coisas. Essa história que Jesus nos conta está lá em Lucas capítulo 15 e fala de dois filhos que tinham tudo dentro de casa, tinham um excelente pai e nada lhes faltava. Mas o mais moço ouviu falar de uma terra dos sonhos, onde tudo era maravilhoso, onde não teria cobranças, onde não teria responsabilidades, onde a vida era só prazer, onde ele teria muitos amigos e muitos prazeres. E ao ouvir dessa terra, ele ficou totalmente encantado e desejou então abrir mão de toda a segurança que tinha perto do pai, para ir para aquela terra de liberdade, ou pelo menos que ele achava que era liberdade. E ele chegou para o pai e pediu a sua parte da herança, algo que era ofensivo, porque a herança era algo que deveria vir como natural após a morte do pai. E ele não era o filho mais velho, então ele não era o primeiro a herdar a herança. Mas mesmo assim, ele ficou tão encantado por aquela possibilidade de uma vida livre, sem ter que dar satisfações a seu ninguém, uma vida onde todos os dias seria de prazeres. E aí ele vai para o pai, e mesmo sabendo que ele estaria desonrando e ofendendo e entristecendo o seu pai, ele pede a sua porção, a sua herança, a sua grana. E o pai, mesmo entristecido, sabendo que não era melhor para o filho, mas não querendo um filho na sua casa por obrigação, lhe deu a sua parte. E aquele menino, ele viaja e chega naquela terra, e ele encontra praticamente tudo como ele tinha ouvido falar. E ele gastou literalmente a sua vida, a sua saúde, a sua juventude e o seu dinheiro mergulhando nos prazeres. E você sabe que quando a gente tem algo para oferecer, amigos não faltam. Você quer saber quem é o seu verdadeiro amigo? É quando você já não tem mais nada para oferecer. É quando você está passando por tempos difíceis. E aí ele era o cara da parada, ele era o cara do momento naquela cidade. E ele era o cara que reunia e pagava todas as farras, e não faltava prazeres, e não faltava mulheres, e não faltava bebidas, e barzinhos, e baladas. Só que ele não contava que um dia a luz seria acesa. Ele não contava que um dia o sonho acabaria e ele acordaria. E naquele dia, quando ele deu por si, ele já não tinha mais dinheiro. E para piorar, veio sobre aquele país uma realidade que atingiu a todos, uma grande fome. E agora? E agora?
primeira coisa que me chama a atenção é o poder de uma decisão errada, o que ela pode fazer em nossas vidas, como ela pode afetar a vida de um ser humano, o poder de uma decisão errada. E agora, por causa de uma decisão errada, de deixar o pai, de deixar a segurança da sua casa, ele começou a sofrer consequências, e diz a história que ele começou a passar fome, aquilo que é tido como uma das piores situações que um ser humano pode viver, a negação de comida. Ele não tinha como se alimentar. E aí ele começou a perceber uma realidade, que os homens daquela cidade de bons não tinham nada, porque ele passou tanta fome, ele sentiu tanta fome um dia que ele pediu para que o dono de porcos, que criava lá os porcos, lhe desse um pouco da ração que os porcos comiam. E aquele homem disse: isso aqui é para os meus porcos, cai fora. E aquele cara que era o cara que pagava todas as paradas, que era o cara do momento, agora estava literalmente comendo lixo, passando fome. O poder de uma decisão errada, o poder de se afastar do pai e da segurança da sua casa. Mas em meio àquela situação, diz as escrituras, Jesus conta que aquele guri, aquele jovem, aquele adolescente ou aquele homem, ele caiu em si. E aí nós vemos o poder de algo chamado arrependimento. Eu estou convencido, Garanhuns, que o que essa cidade precisa, o que eu preciso, o que a minha cidade precisa, é algo chamado arrependimento. Porque o arrependimento é o grande primeiro passo para a mudança de qualquer realidade, de qualquer história e situação. E ele caiu em si e começou a lembrar de como o pai tratava bondosa e generosamente os seus trabalhadores. Ele lembrou de como era bom o tempo na casa do pai. Ele lembrou das reuniões em família. Ele lembrou o quanto seu pai tinha caráter, era um homem generoso, amoroso, bondoso. E ele pensou: o que é que eu fiz na vida? Eu estou aqui comendo porco, comendo comida de porco, quando na verdade eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho alguém por mim. O que é que eu fiz abandonando, virando as costas e mergulhando nessa terra? E essa terra não é nada do que eu imaginava, é ilusão, é mentira. Meu querido, minha querida, você que me escuta, acredite, esse mundo vai passar. E há muitas coisas que são pura ilusão. Alguns dias atrás nós vimos aí um famoso cantor, jovem, sucesso mundial, sendo preso. Por quê? Porque alguém como Justin Bieber ou alguma coisa assim, que poderia ter tudo que quisesse na vida, foi parar atrás das grades. Sabe por quê? Porque dinheiro não traz paz. Porque fama, mulheres, prazeres, sexo, drogas não preenchem a existência da realidade do vazio do ser humano. Há um espaço no seu coração clamando por algo que só Deus pode preencher. Há um abismo dentro de você, clamando pelo abismo do coração de Deus. Só Ele pode te preencher. E aí, ele cai em si, e ele se arrepende. E mesmo sem ter nenhuma segurança que o pai o perdoaria, o receberia, ele toma uma outra decisão. E agora a gente vê o poder de uma decisão certa. Qual decisão? Voltar. Alguém que está me ouvindo nessa tarde, eu te digo, a palavra para ti é volta. A palavra para você é volta. Alguém está me ouvindo, não sei onde você está, mas o Senhor diz para você: filho ou filha, volte. E mesmo sem ter nenhuma segurança e certeza, cabisbaixo, rasgado, fedorento, mal cheiroso, rejeitado, humilhado pela fome, ele volta. E diz as escrituras, Jesus nos conta que vinha ele ainda longe,
quando o pai o avistou. Talvez você se sinta longe, e talvez nesse exato momento você esteja mesmo, mas sabe de uma coisa? Os olhos do pai estão sobre você. Ele não tirou os olhos sobre você. Ele conhece sua realidade, ele conhece sua necessidade. Ele está esperando o menor passo. Ele está esperando de você, da sua parte, o menor sinal de desejo, de retorno, de arrependimento. E Jesus fala que aquele menino vinha longe, quando o pai o avistou e correu em direção a ele. E quando chega lá, o pai não pediu satisfação, o pai não o condenou, o pai não o culpou, o pai não pediu o dinheiro da sua herança de volta. O pai fez simplesmente uma coisa: o abraçou e o beijou. Sabe o que é que isso nos fala? Essa parábola, não se engane, Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava falando do caráter do seu pai. E sabe o que é que a gente aprende aqui? Em primeiro lugar, acerca de Deus, o seu caráter perdoador. Não pediu nada, não pediu satisfação, não exigiu que ele fizesse alguma promessa ou pagasse alguma promessa. Não o culpou, não o condenou, apenas correu para ele, abraçou e beijou. O poder do caráter perdoador de Deus. E uma outra coisa que vemos: o poder do amor de Deus. Ai, querido, aquele pai abraça ele e taca um beijo. E diz as escrituras que o pai estava cheio de compaixão. Sabe de uma coisa? É assim que Deus olha para a humanidade. Ele não olha com um olhar crítico de culpa e condenação. Ele olha para mim e para você cheio de compaixão, porque ele sabe que por trás disso aqui há um menino, há uma menina frágil, indefesa, que está clamando pelo pai, mas não sabe, talvez, ou não tem coragem de voltar para casa. Ah, sabe que é o abraço e o beijo? Era a afirmação. Era dizendo: olha, filho, eu te perdoo, porque eu nunca deixei de te amar. Você andou por caminhos distantes, você me rejeitou, você me humilhou, você esqueceu de mim, mas eu nunca esqueci de você. E todos os dias eu esperei a sua volta. O pai estava na porta de casa. Sabe por quê? Porque certamente ele esperava todos os dias a volta daquele filho. E em último lugar, o pai que o perdoou e que o amou, o restituiu, o restaurou em quê? Em cada área que aquele jovem, que aquele filho tinha necessidade. Escute isso. Você cristão também escute isso. O pai foi nos 4 níveis mais profundos e básicos de um ser humano. Primeiro, a dignidade. O cara vinha rasgado, ele vinha seminu. E o que eram as vestes que o pai mandou os servos trazerem? O retorno, a restituição da dignidade. Quando Deus pega um moleque, tira das drogas. Escute isso, eu vou pedir por favor que todos parem de conversar, por gentileza, por favor, porque eu não estou aqui para falar de qualquer pessoa. Eu não estou aqui no nome de presidentes, de senadores, de deputados, de vereadores. Eu não estou no nome de alguém de carne e osso que promete e não cumpre. Eu estou aqui na autoridade do nome que está sobre todo nome. Primeira necessidade de todo ser humano, do mais inteligente, do mais rico ao mais pobre: dignidade. Quando Deus pegou um moleque de 19 anos, mergulhado nas drogas e no álcool, nas doideiras desse mundo, e restaurou a sua dignidade, mandou pregar a sua palavra, aí eu conheci que existe um Deus que restaura a dignidade do ser humano. Ele fez isso comigo. Segunda necessidade mais básica: identidade. Por que quando a gente vê um jogador de futebol fazendo sucesso e ele corta o cabelo assim, toda a gurizada corta o cabelo assim? Porque estamos atrás da nossa identidade. E porque não temos identidade, ou nos foi roubada a identidade,
E o pai manda buscar uma aliança. Traga a minha aliança. Talvez algum servo disse: mas Senhor, colocar a sua aliança nesse menino, traga a minha aliança, porque a partir de agora que ele voltou, quem olhar para ele vai saber que ele tem um pai, ele tem a minha identidade, ele tem o meu DNA. Meu querido, você que me ouve, não foi o mundo que te criou, Deus criou a sua vida. Você não está aqui ao acaso, não foi um homem ou uma mulher que teve relação e você nasceu por acaso. Deus quis que você nascesse. Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas e chamou você à existência. O que o pai fez? Identidade. Terceiro lugar, traga sandálias. Ele está descalço. Sandálias é algo que a gente coloca para sair de casa, para chegar em algum lugar. Ou seja, quando a gente tem um propósito. Traga as sandálias, porque a partir de agora, esse menino que estava vivendo de qualquer jeito, ele está recebendo de volta um propósito. Eu quero dizer para você que me ouve: Deus tem um propósito para a sua vida. Um dia eu falei isso para alguém da minha família. Ele disse: vocês evangélicos só falam isso. Isso não anula a realidade de que para cada ser humano Deus tem um propósito específico e Ele não abre mão disso. Sandálias. E em último lugar, esse menino está com fome. Esse guri, eu vejo, ele está com fome. No mundo ele estava comendo comida de porco. Sabe, eu comi comida de porco no mundo, só que eu não sabia que era, porque quando meus amigos me ofereciam, quando minha galera oferecia, estava disfarçado, estava com um cheiro bom, estava com um bom tempero, e não vinha. Só quando eu caí em si, eu entendi o que é que eu estou fazendo. Essa comida não passa de comida de porco. Os prazeres do mundo, creia você ou não, acredite ou não, são e é comida de porco. E você não é porco, você é um filho, uma filha do Deus vivo. Você foi criado pelas mãos dele. Então, em último lugar, pega o novilho, mata e prepara para ele comer. Mas vem cá, volta. Não é qualquer novilho, é o melhor que eu tenho. Escute isso, já estou encerrando. 1 minuto para encerrarmos. Não traz qualquer novilho, traz o melhor que eu tenho. Deus olhou para a humanidade e viu que nenhum dos seus gloriosos anjos poderia cumprir a nudez, a vergonha e o pecado da humanidade. A Bíblia fala de 2 anjos pelo nome, Gabriel e Miguel. Nenhum deles tinha condições de vir e tapar a nudez da humanidade, cobrir o pecado da humanidade. Então ele mandou, o pai mandou o novilho cevado, ele mandou o cordeiro, ele mandou o seu próprio filho, Jesus Cristo, porque ele viu a fome da humanidade. Eu nunca vi uma geração com tanta fome de Deus. Ora, e o que é as drogas? E o que é o mergulho no crack? Na prostituição, no alcoolismo, na violência? O que é isso? O maior retrato da fome da nossa geração. Meu querido, minha querida, você que me ouve, acredite-me, a fome que todos nós seres humanos temos só pode ser preenchida pelo novilho cevado que Deus entregou para morrer na cruz por nós, o seu próprio filho, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista, o profeta, viu Jesus, ele disse: este é o cordeiro que vai ser sacrificado para tirar o pecado do mundo. E literalmente Jesus foi exposto à vergonha, à humilhação, à nudez, ao sofrimento público. Os seus amigos o abandonaram com medo.
Um daqueles que Jesus mais amou e mais tratou, o traiu por dinheiro, por umas 30 míseras moedas de prata. Ele ficou lá exposto, nu ou seminu, como um dos piores ladrões, zombado, cuspido, esbofeteado e humilhado. Ou aquele homem era louco, ou ele era um lunático, ou ele era um homem cheio de compaixão e amor por uma humanidade perdida. O amor de Deus pela humanidade levou Jesus à cruz, mas o poder de Deus o trouxe dos mortos à vida. E não se engane, Jesus está vivo. Ele não é religião. Jesus, ele não é evangélico, nem espírita, nem católico. Ele é o Filho de Deus. E ele está aqui para fazer justamente o que o Pai fez. Ele está aqui para te receber, te abraçar e beijar, demonstrando quanto Ele é perdoador e amoroso. E Ele está aqui para restituir o que nos foi roubado: a dignidade, a falta de identidade, a falta de propósito. E em quarto e último lugar, preencher nossa fome. Todos nós temos fome por Deus, eu não tenho dúvida disso. E eu gostaria de pedir, por gentileza, que todos os que estão aqui, independente de qualquer religião que você tenha ou não tenha, mas por respeito a Deus, todos nessa hora, por gentileza, abaixe sua cabeça, porque eu gostaria de fazer uma simples oração. E eu quero pedir que você ponha a mão no seu coração. Eu gostaria de orar por todos nós. Esse evento vai terminar com nós adorando a Jesus e orando por essa cidade querida, abençoando Garanhões. Mas essa oração eu queria fazer por você. Por você. Querido Pai Celestial, eu estou diante de filhos e filhas. Talvez alguns permanecem na casa, mas talvez outros se afastaram. E eu oro para que essa seja uma manhã de reconciliação, um início de tarde de reconciliação. Vai ser uma cidade se reconciliando com o seu Criador. E nessa hora eu quero pedir todos aqueles que entenderam o que estamos fazendo aqui, que ouviu as canções, que ouviu a mensagem e entende que é tempo de voltar ao Pai. Eu não estou chamando para seguir uma religião, eu estou chamando para seguir alguém. Eu estou chamando você para se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, um filho que volta à casa do Pai. Eu quero pedir, você está do lado de alguém, põe a mão sobre o ombro dela. Ora por ela nesse momento. Ora por ela. Ora por ela. Seus amigos.
por todos aqueles que desejam voltar para os braços, para a casa, para a segurança do Pai. Venha nessa hora, venha, declaramos os portais espirituais abertos. Eu quero chamar você, venha aqui. Esse lugar está liberado, a atmosfera, nada vai prender ninguém aqui. Declaramos que está livre. Igreja, se posicione, por favor, fique de pé, comece a orar baixinho. Aqueles que oram em espírito, orem em espírito. Vamos liberar a rede nesse lugar, vamos liberar a rede. Tem mais gente, tem mais gente. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Vai quem está perto de você, talvez ele precise de ajuda, você acompanha ele. Todos nós passamos por isso, dá vergonha, bate timidez. Eu passei por isso.
Por gentileza, põe a mão no seu coração. Você não veio aqui na frente, mas você quer fazer Você quer tomar uma decisão. Você quer fazer um trato com Jesus também. Então, repete também essas palavras. Você mesmo que está aí. Ora após mim, por favor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que tenho muitas falhas. Eu reconheço que preciso da Sua ajuda. E eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E eu reconheço que Tu és esse Salvador. Por isso, nesse dia, eu te convido a entrar e ficar em minha vida, em minha casa, em meu coração. Eu te recebo como um amigo, como um pai, mas também como Senhor e como Salvador. Eu declaro que Tu és o meu Deus. Me perdoa, me livra e me guia para junto de Ti. Em Seu nome, Jesus, eu oro. Amém. 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 Pai, nós oramos por cada vida preciosa que está aqui, tanto na frente como na calçada, como lá em cima. Sentimos, Senhor, que o Teu amor desceu neste lugar. Sentimos que a Tua presença veio nesse lugar. Um casal teve uma visão de realizar esse projeto. Pessoas trabalharam para isso. Os meninos prepararam o caminho. E eu tive, Senhor, o prazer de apenas lançar a rede. Mas reconhecemos que isso é obra Sua. Senhor, eu oro para que nenhum que está aqui, Senhor, saia sem sentir o Teu amor e a Tua presença nesse lugar. Abençoamos cada vida. Senhor, nós não estávamos pregando para pessoas, estávamos pregando para uma cidade. E eu te louvo, porque uma cidade ouviu a Tua voz e sentiu a Tua presença, Senhor, neste lugar. Abençoamos cada vida que aí está. Abençoamos suas famílias, suas casas. Senhor, se tem alguém que precisa da restauração da dignidade, eu sei que Tu és especialista nisso. Se tem alguém que precisa de identidade, ou de propósito, ou de alimento, seja espiritual, emocional ou físico, Tu és um provedor. Na cruz o Senhor proveu o que precisávamos. Abençoando, Senhor, cada vida que aqui está. Em nome do Pai, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo.